irmãos, amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Eu tô gravando esse vídeo aqui exatamente muito próximo do momento em que aconteceu isso, e eu quero trazer para você uma matéria muito importante. Vamos falar sobre a terra de Israel, né? Hoje aconteceu aí a renúncia do governo, na verdade, né? Foi apresentada uma votação para a dissolução do Knesset e a evocação de novas eleições em Israel, ou seja, o governo de Israel, mais uma vez, pela quinta vez, caiu, não consegue governar o Estado e vai ter de novo eleições em Israel. Naftali Bennett confirma coalizão encerrada, eleições em breve. Ele disse que queria continuar, né? Acredita. O primeiro-ministro disse que não ficou pedra sobre pedra para manter o governo funcionando. Cita o fracasso em aprovar a lei dos colonos, que teria levado ao caos. Lapid diz: Bennett está colocando Israel em primeiro lugar. É claro, eles vão, né, à sua direita aí da tela, o Yair Lapid, que seria o segundo, né, a se tornar ministro. Nesse momento que é dissolvido, as eleições parece que vão acontecer só em outubro, enquanto Naftali Bennett renuncia. Então, neste momento, o primeiro-ministro de Israel é o Yair Lapid, esse à direita aí de cabelo branco. Ele, já falei para vocês sobre eles, mas vale relembrar, o Naftali Bennett, ele montou uma coalizão. A ideia era tirar o governo do Netanyahu, né, que estava lá mais de uma década no poder, e o Bennett, então, montou uma coalizão com partidos de centro, de esquerda, e até mesmo com, pela primeira vez, um partido islâmico fez parte da coalizão, que irritou profundamente a direita de Israel. E o Bennett, ele é o de direita, né, do partido de direita, e a Mina, eles são contrários à criação de um Estado palestino, são muito mais sionistas, nacionalistas. Já o Lapid aí à direita, esse aqui né, o de cabelo branco, ele é de mais centro-esquerda, ele já apoia a divisão do Estado de Israel para a criação de um Estado palestino. Ele é mais progressista. Ambos pertencem a uma religião judaica progressista. Bom, o que aconteceu, né? Houve a votação aí para a lei dos colonos. O que significa essa lei, né, que precisava ser aprovado? Era uma lei de aplicar a jurisdição do Estado de Israel sobre a Cisjordânia, as regiões de Samaria e a Judéia. Porque muitos judeus estão comprando casas lá e tem aumentado as casas de judeus. E com isso a ideia era que Israel anexasse aquelas partes ou aplicasse a lei, que a lei do Estado judeu imperasse sobre aquele local. Mas isso parece que não foi aprovado. E detalhe, a oposição, que é liderada pelo Benjamin Netanyahu, votou contra essa lei, sendo que ele é a favor da aplicação da lei dos colonos. Ou seja, como é que ele vota contra algo que ele queria que fosse aprovado durante o governo dele, queria a favor? Justamente ele votou contra para impedir que esse atual governo conseguisse essa votação e caísse. Então a ideia você vê que eles não estão nem aí para o bem do país, para o bem do Estado, do seu cidadão, não. É uma disputa pelo poder, tá? Custe o que custar. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bennett citou o fracasso da coalizão em aprovar uma legislação para renovar a aplicação de algumas leis israelenses aos colonos da Cisjordânia como catalisador imediato. A oposição apoia a medida, que deve expirar no final de junho, ou seja, a lei de Israel está sobre a Cisjordânia, porém ela é uma lei que deve ser votada regularmente, e ela expira. Essa regra que está ali, essa emenda que está sob a Cisjordânia, sobre as colônias dos judeus que moram ali, está para expirar em junho, e foi apresentada a votação, mas votaram contra. E então, né, mesmo a direita, que é a favor, votou contra só para desestabilizar esse atual governo e o derrubar. Tá?
Aqui, ó, na sexta-feira passada, oficiais de segurança e advogados me disseram que com a expiração programada dos regulamentos da Judéia e Samaria, no final de junho, o Estado de Israel cairá no caos. É assim, se não há lei sobre aquele local, se aquele local não pertence então a Israel, se Israel não pode aplicar sua lei, sua segurança, etc. e tal, aquele local, ele está dizendo aí que a população dali então vai entrar no estado de insegurança, não é? Não vou permitir isso, disse Bennett ao lado de Lapid em um discurso no horário nobre. Assim disse ele e Lapid decidiram trabalhar juntos para dissolver o Knesset e estabelecer uma data acordada para as eleições, que estão marcadas em princípio para 25 de outubro. Ao contrário da oposição que transformou a segurança de Israel em um peão político, eu me recusei a prejudicar a segurança de Israel nem por um dia. Né? Aí tá as lendas deles. Né? Então 25 de outubro, depois do Rosh Hashanah, justamente após acabar o ano, né? Ou seja, acabar o Shemitah. Né? Mais uma vez. Né? E aqui a oposição aplaude o fim do governo. Netanyahu, ao que Netanyahu falou, o Likud liderará o país novamente. A direita e o Netanyahu está muito feliz porque agora ele vai tentar formar uma coalizão. O partido dele, o Likud, nesse momento é a maioria. Ele é a maioria do parlamento israelense. Após o dia 25, né, com eleições, se nas eleições ele não ganhar a maioria, ou se ele ganhar, né, mesmo que ele não consiga uma maioria de 61, né, precisa de 61 pessoas para então você governar e conseguir aprovar projetos, aí ele tem a chance de, se não me engano, são 15 dias, ou um mês, né, um mês, para formar um governo e começar a governar. Se não, é passado para casa, é apresentado para casa aquele que tem a condição de formar um governo e governar. Se ninguém conseguir, então novas eleições. E assim fica. Então Israel não tem uma unidade. Israel está tão dividido. Não existe ninguém em Israel capaz de formar uma coalizão política, né, unida e que tenha um objetivo. Entende? Então algo tem que acontecer para unir o Estado de Israel. E os inimigos, irmãos, quando vêem um Estado assim fraco, né, porque isso é fraqueza, não tem unidade. Isso mostra que o povo não está unido nas ideias, os políticos não são unidos em suas ideias, então bom, vamos lá. O ministro da Justiça, o Saar, né, o Gideon Saar, que é um inimigo do Netanyahu, critica os ministros que causaram o colapso da coalizão e diz que Netanyahu deve ser impedido de retornar ao poder. Partidos religiosos de direita prevêem forte exibição eleitoral. Tá aí o Bibi, né? Os parlamentares da oposição comemoraram na segunda-feira depois que o primeiro-ministro Naftali Bennett e o ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, anunciaram sua intenção de dissolver o Knesset e provocando novas eleições. Líderes de partidos de oposição de direita e religiosos, né? Os religiosos estão muito felizes porque eles estão junto com Netanyahu, custe o que custar. Né, principalmente os judeus religiosos, esses aí eram muito contra esse atual governo que acaba de cair. Então eles estão comemorando profundamente, já se reuniram no escritório com Netanyahu para montar um governo para de novo voltar ao poder em Israel. Só líderes de partidos de oposição de direita e religiosos se reuniram no escritório do líder da oposição, Benjamin Netanyahu, no Knesset, à noite, para conversar após o desenvolvimento. Netanyahu e o ex-primeiro-ministro que lidera o partido Likud disse em um vídeo postado nas redes sociais: "Esta é uma noite de ótimas notícias para milhões de cidadãos." Abre aspas, depois de um ano de uma campanha determinada da oposição do Knesset, com grande sofrimento no público israelense, está claro para todos que o governo mais miserável da história do país chegou a fim, fecha aspas, disse ele, o Netanyahu. Né? Meus amigos e eu formaremos um amplo governo nacional liderado pelo Likud, entre aspas, disse Bibi. Em uma declaração posterior às câmeras, Netanyahu rejeitou a alegação de Bennett de que ele agiu por altruísmo ao formar e também dissolver o atual governo como uma charada e lavagem cerebral. Ele afirmou que todos estão sorrindo com a queda iminente do governo. E aí, muitos, né? O Likud, o Miri Regev, ministro, escreveu que Bennett e Lapid eram como empresários falidos. Sua história acabou. E ainda declarou, abre aspas, o público israelense entendeu exatamente quem você é. Vá para casa.
fecha aspas. O colega do partido, né, o ministro Mick Zohar, escreveu, abre aspas, finalmente este governo passará do mundo, fecha aspas. O ministro, esse aqui é religioso do partido de extrema direita, né, o sionismo religioso, o Bezalel Smotrich, tuitou em breve, né, abre aspas, a unidade judaica, o sionismo e o verdadeiro nacionalismo liderarão o país, fecha aspas. Seu companheiro de facção, o ministro Itamar Ben-Gvir, disse, abre aspas, finalmente este governo perigoso está indo para casa, fecha aspas. Abre aspas, estabeleceremos um governo totalmente de direita que restaurará a segurança nas ruas, fecha aspas. De fato, né? Você vê, né? Estabeleceremos um governo totalmente de direita. Olha só, o líder do partido de oposição, que é o Judaísmo da Torá Unida, o ministro Moshe Gafni, tuitou uma parte, né, de uma tradicional bênção judaica, né, para marcar um novo começo, agradecendo a Deus, abre aspas, né, Baruch Hashem, né, que nos concedeu a vida e nos sustentou e nos trouxe até este presente tempo, esta época, fecha aspas. Tá aí o ministro Benny Gantz, ministro da Defesa. Então, muito, né, o Aryeh Deri, que Knesset comemorou, e muitos, tá bom? Muitos mesmos comemorando, né. O Gideon Saar disse que os ministros irresponsáveis que estavam lá junto na coalizão é que fizeram isso acontecer. E ele disse que caiu o governo, mas que tem que impedir Netanyahu de voltar ao poder, as suas acusações, etc. Já o ministro da Defesa, o Benny Gantz, disse ao jornal Kan, abre aspas, é uma pena que o país precise ser arrastado para as eleições. Continuaremos a agir como um governo temporário, fecha aspas. Gantz mais tarde tuitou que, abre aspas, as eleições, períodos de instabilidade não são uma coisa boa. Mas vamos encontrá-los determinados no objetivo de colocar os cidadãos de Israel antes de tudo, fecha aspas. O ministro da Proteção Ambiental, né, o Tamar Zandberg, do Meretz, assumiu uma atitude mais positiva, tuitando que, abre aspas, o experimento foi bem sucedido, fecha aspas. Então, tá aí, né? Aos que são contra, a favor, mas o governo de Israel caiu. Então tá, o que significa isso para nós? Né? Como eu falei, né? E aí muitos aí, os que veem a profecia, né? Lembra da profecia do Rabino, que é o, se eu não me engano, foi o Chaim Kanievski, né, que falou isso, eu não me lembro muito bem se foi ele, mas não só ele, esse é atual. Foi o... Eu não me lembro agora o nome do rabino que falou, uma profecia que existe em Israel, de que, né, quando o Mashiach vai voltar, né, ou quando o Mashiach vai vir, quando é que virá o Mashiach para a casa de Israel? E então ele respondeu, né, este rabino, que quando houver eleições, mas não houver governo em Israel, então saibam que Mashiach é vindo, né? E aí, na época, para quem ouviu isso, falou, como é que vai ter eleição, mas não vai ter governo? Né? Não fazia muito sentido, e hoje a gente vê. Vamos para a quinta eleição de Israel e ninguém consegue liderar a nação. Ninguém é capaz de unir o povo de Israel. Aliás, nenhum líder no mundo hoje é capaz de unir nação nenhuma. A divisão que se instaurou no mundo é algo... Irmãos, quem viu aquela ministração que eu trouxe de Jeremias, capítulo 25, por favor, eu vou deixar esse link dessa ministração aqui na descrição para vocês. Olha, é muito importante, porque realmente nós estamos vivendo um tempo em que o mundo... E isso aqui, irmãos, instabilidade política leva o país a uma crise econômica, né? As pessoas que investem, mandam dólares para Israel, que investem no país, olham para a situação e falam, meu, não dá para confiar nesse país, meu, ali ninguém consegue governar, é uma bagunça, a gente não sabe no que vai dar, eu tô saindo fora daqui, vou tirar meu dinheiro desse país. Você vai ver que o preço das coisas vai aumentar, o dólar vai encarecer frente ao shekel, a moeda israelense, insegurança, os inimigos vão começar, diante disso, ficarem ainda mais afoitos. Por quê? Né? Porque está havendo fraqueza, Israel está em fraqueza, Israel está em queda, entende? Você está vendo Israel mostrar fraqueza, não tem líder.
E quem não tem líder, irmãos, não está sendo conduzido, não tem quem te lidere, não tem alguém forte para conduzir a nação, então a nação está perdida. Né? Lembra do que está lá em Juízes, do livro de Juízes, Shoftim. Toda vez que morria um juiz, o que era descrito, naqueles tempos não havia líder, não havia juiz, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem a seus olhos. A liderança, o homem, ele é feito para ter um líder, todos têm um líder, seja o eterno Deus, seja alguém do mal, seja o pai, seja uma mãe, o que quer que seja, você tem uma liderança, alguém que vai te conduzir, um norte para onde você vai, para onde você vai ter, você tem referência. O Estado de Israel está sem isso hoje. Então, irmãos, a gente sabe que o anti-Messias, o anticristo, ele vai ser, né, muito proeminente, ele vai aparecer como líder, principalmente para os judeus. Ele tem que resolver a questão judaica. Irmãos, o que é que mais une uma nação do que uma guerra? Eu vou deixar só isso para você, tá? Essa é a minha pergunta. O que é que mais une um povo? E o que é que não... Unir não é só unir frente a um inimigo, mas unir também ideologicamente. É só eu criar uma ideologia perigosa contrária àquele país, que quer aniquilar aquele país, que eu então faço com que outra ideologia seja ruim, vista como perversa, e então eu crio uma ideologia que seja para aquela nação se defender. E muitos, até mesmo aqueles que não concordavam com a ideologia, eles vão se unir com aquela ideologia que outrora eles todos não acreditavam tanto, mas porque tem um inimigo com uma ideologia perversa vindo contra, então eles vão se unir. A nação vai se unir o quê? Ideologicamente, militarmente, culturalmente. Outra coisa, tá vindo aí então outro povo, é de uma outra religião que odeia a religião judaica. Opa, vamos defender o judaísmo. Então você tem uma unidade nacional em prol de uma causa, entendeu? Isso é a forma, em todos os tempos, a maior e melhor forma de você unir povo ou povos é criar um inimigo em comum e que traga uma ideia tão perversa e que seja uma ameaça. A propaganda tem que convencer o povo de que é uma ameaça existencial. Então tá aí, eu deixo para você mais um fim de governo em Israel. Isso é de agora. Israel vai para eleições de novo. Por enquanto, o ministro Yair Lapid será o ministro interino, né? Vai conduzir o governo até as eleições em 25 de outubro. E eu particularmente acredito sim, muito possível que a profecia do rabino aí, né, eu não estou me lembrando desse rabino, eu vou pegar o nome dele, porque agora me deu um branco do nome dele, mas é um que inclusive teve a revelação do nome de Mashiach, né, e ele falou que quem entregará as chaves de Israel para o Mashiach vai ser o Benjamin Netanyahu. Ele profetizou isso, né? Então, se for verdade isso, né, e você tem que entender que os líderes creem nisso, Netanyahu acredita nisso, ele acredita que ele será o último rei, né? E ele é um levita. Então, tá aí para você compreender bem o que isso significa. Deixo essas importantes matérias na descrição para vocês lerem. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e eu vou manter vocês atualizados. Entra para o grupo do Telegram, que lá eu vou manter vocês atualizados constantemente.